Olá, estamos aqui no Energize-se, que é um podcast para tratar de energia, transição energética, inovação e tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre marcha ré em moto Harley Davidson, sobre como fazer o lixo virar energia e sobre outras invenções aqui do nosso entrevistado, Dr. Flávio. Obrigado por me receber. Olá, pessoal. Hoje o nosso entrevistado é o engenheiro Flávio Nicoletti, que é meio que um professor pardal aqui capixaba, né? Ele é inventor do motor translúcido, usado aí pela academia para dar aula sobre combustão, né? Ele também inventou a primeira engrenagem de marcha ré para uma moto Harley Davidson, que é hoje sucesso, inclusive nos Estados Unidos, é um item que é exportado aqui pelo Espírito Santo. E o tema principal da nossa entrevista aqui é a gaseificação em leito fluidizado contínuo, que é uma tecnologia inovadora aqui desenvolvida pelo engenheiro Flávio, 100% capixaba, que ele vai discutir para a gente, é uma solução para o tratamento do lixo, principalmente o lixo urbano, né? Flávio, fale um pouco para a gente aqui, se apresente aí, conte um pouco da sua história. Você é engenheiro mecatrônico, técnico de mecânica, com passagem aí por oficinas de grandes marcas de automóveis. Isso, conta um pouco aí a sua história, se apresente aí pra gente, por favor. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Flávio. E, na verdade, a minha jornada nessa área de mecânica começou com meu pai. Eu estava fazendo o 2º grau e ele me incentivou a ir para a escola técnica. Eu larguei o 2º grau, voltei, perdi 2 anos e comecei a estudar na escola técnica, e isso aí abriu as portas para mim, né? E de lá para cá, tá no sangue a mecânica, né? Então, eu fiz mecânica, depois fiz eletrotécnica, comecei a fazer engenharia mecânica na UFES e depois fui fazer engenharia de automação e controle. Você vê que eu sempre comecei com a mecânica, depois eu fui para eletrônica, né? Porque mecânica hoje, sem eletrônica, não é nada, né? E trabalhei em várias concessionárias, na Ford, na Toyota, na Kia, né? Então é uma área que me atrai muito, essa área de motores e energia sustentável. É muito bom. Flávio, esse tema aí de gaseificação, leito fluidizado, isso é uma coisa que tem um nome bonito, mas a gente não sabe muito bem o que é isso aí, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente como é que funciona isso, o que é esse gaseificador? Vamos lá. Não é uma tecnologia nova, ela é da época da Segunda Guerra, né? Na época faltava combustível no mercado e aí surgiram os gaseificadores. Se vocês digitarem no YouTube lá carro movido a lenha, tem lá um carro que anda a lenha. Basicamente, o princípio da gaseificação, se eu pegar um material, vamos pegar a lenha, por exemplo, e aquecer ela com falta de ar, ela vai virar gás. Se você pegar um pedaço de lenha, botar na panela de pressão, no fogão, né, fechar a panela e esquentar, vai sair gás pela panela de pressão. Você risca o fósforo, acende. Então esse é o princípio da gaseificação, né? Ou seja, você está cozinhando o sólido ali para que ele se transforme em vapor, não é isso? É uma reação termoquímica que acontece ali dentro. Para você ter uma combustão, tendo um motor de um carro, você precisa de 3 elementos: ar, combustível e calor. Se faltar um dos 3, não tem queima. Então a gente tira da equação o ar. Eu dou o combustível, no caso lixo, madeira, seja o que for, né? Dou o calor, mas eu privo do ar. Então eu gero combustível com isso. Ô Flávio, mas você comentou com a gente aqui que esse gaseificador que você desenvolveu, ele tem um aspecto que é extremamente inovador, que ele pode trabalhar com qualquer tipo de resíduo sólido. Explica um pouco mais para a gente isso aí. Que tipo de resíduo que você consegue gaseificar? O que você... existe algum tratamento que precisa ser dado nesse resíduo antes de entrar com ele no equipamento? Falando de uma maneira bem geral, tirando ferro, vidro e cerâmica, tudo gaseifica, né? Uns vão ter um poder energético maior, outros vão ter um poder energético menor.
Então, esse reator que nós construímos, que está em fase de homologação, para ele ter o máximo de eficiência, o que a gente faz? Tritura o material, tira o ferro, vidro, pedra e joga o material lá dentro. Aí você tem a máxima eficiência. Agora, se você não triturar, ele vai funcionar também, mas não com a mesma eficiência do material bonitinho, triturado. Ou seja, você vem, na verdade, resolver um problema que a sociedade não resolve, que é a coleta seletiva. Se você já tivesse o metal separado do vidro e do material orgânico, já seria muito mais fácil. E você veio para resolver esse problema, na verdade. Eu digo o seguinte, uma tecnologia amiga do meio ambiente, ela também tem que ser amiga da economia, né? Tem que ser amiga de todo mundo. Então, o ideal é esse material passar por um processo de seleção. Vamos tirar aquilo que é mais vantajoso eu reciclar. Por exemplo, garrafa PET está sendo bem reciclado aí. O que é que vale mais a pena? Eu transformar em gás ou eu reciclar? Então tem que analisar isso aí. Latinhas de alumínio. Você não acha mais latinha de alumínio no lixo. Por quê? Tem um valor agregado bom para reciclar, né? Então é interessante que socialmente esse material, vamos chamar de insumo, né, passe em empresas que façam essa seleção, tira o que é vantajoso, o que sobrou, que vai para o aterro sanitário, manda para o nosso gaseificador, a gente transforma em gás e todo mundo fica feliz. Ou seja, nesse processo aí, você também está contribuindo com o social, né? Afinal de contas, alguém vai ter que catar esse material. Geração de empregos, né? Já que a coleta não foi feita preliminarmente, ela vai ter que ser feita durante o processo. O gaseificador vai funcionar se entrar ferro lá dentro? Vai. Só que o que vai acontecer? Vai começar a saturar o reator e aí a gente tem que fazer uma purga dele, né? Então vamos ver se a gente tira esse ferro aí, recicla. E Flávio, uma grande preocupação quando você fala de gaseificação, né, no tratamento de resíduos de lixo urbano é a emissão de gases tóxicos, poluentes aí no ar das cidades aí, né? Mas você comentou conosco aí que no caso do seu equipamento isso não ocorre. Vamos lá, a gente tem que analisar o seguinte, o que é poluição? Até na década de 50, CO2 não era poluição. Hoje é. Por quê? Temos excesso, né, na atmosfera. Então a gente tem que analisar bem isso aí. Quando a gente pega, por exemplo, um incinerador, você tem excesso de oxigênio, você quer queimar tudo aquilo. A gaseificação não. Eu não quero queimar, eu quero transformar isso em combustível. Então vai sair dali gás combustível. Aonde eu vou usar esse gás? Eu vou usar no motor para produzir energia elétrica? Poxa, eu garanto que a poluição que esse motor vai emitir para produzir energia elétrica vai ser menor do que um motor diesel produzindo energia elétrica. Então, está saindo ali um gás combustível. O que eu vou fazer com ele? Né? E obviamente, a qualidade, a composição química do gás, ela varia muito em função do lixo que é gaseificado, né? Vocês têm algum controle disso? Ou no caso, para a produção de energia elétrica num motor ciclo Otto ali, trabalhando com gás, isso não é tão relevante assim? Vamos lá. O nosso lixo é altamente heterogêneo, né? Você tem de tudo ali no meio. A gente desenvolveu um sistema de alimentação flex. Já temos um motor desse funcionando no nosso laboratório. Nós pegamos um gerador, ciclo diesel, convertemos para ciclo Otto e colocamos um sistema de alimentação adaptativo. Então vai entrar o gás, ele vai começar a produzir energia elétrica. Se a composição do gás variar, ele muda sozinho a regulagem. É o mesmo princípio do motor flex. Você está com álcool, gasolina, porque não tem como eu garantir que o gás vai ter a mesma composição o tempo todo. A não ser que o insumo que entre seja exatamente igual. Mas como a gente está falando de insumos RSU, né? Vai ter uma variação grande. Eu me lembro que nesses motores a combustão, ciclo Otto, que funcionam com gás, quando você tem uma variação ali
na composição química do gás, onde você varia o número de metano dele, você começa a ter um problema de knocking, né? Que compromete a vida útil do motor. Né? Então eu estou entendendo que com esses ajustes que você faz através desse filtro aí, desse sistema eletrônico aí, você consegue evitar esse efeito. Nesse motor que nós temos lá, nós trabalhamos bastante com gás natural, GLP e esse gás do gaseificador, que é o Singás, né? E a gente, durante o funcionamento, a gente ia misturando. Botava hora um gás, hora outro, para ver como é que o sistema ia se comportar. Eu acho muito legal porque me fez lembrar a sua outra invenção, que é a questão do motor. Mas antes da gente falar sobre esse motor que você inventou, eu acho que seria interessante colocar as imagens aqui, para eu acho que fica Vamos lá. mais fácil do gaseificador, né? Do gaseificador, e você mostrar o processo. Mas, ou seja, você media a composição do gás, através dessa medição, você altera o seu processo para cozinhar melhor cada elemento, né? Na verdade, é o contrário. Só um minutinho aqui. Você coloca pra gente as imagens aqui, por favor? Pode falar? Sim. Na verdade, por exemplo, vamos falar de motor-flex. Não, apresenta pra gente aqui primeiro. Esse aqui é o seu... Esse é o reator. É o seu reator, né? Você comentou com a gente que todo esse equipamento aí é possível ser instalado na carroceria de uma carreta e levado para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Hoje ele ocupa um espaço de mais ou menos 30 metros quadrados. O reator, não estamos falando do tratamento do insumo, né? O reator. Então, aqui nós temos um container, que está a parte de potência ali, né? Que está a parte de potência, esse container. Em cima do container nós temos um reservatório, que é a moega que recebe o material. À esquerda ali nós temos uma correia transportadora que vai jogar o material dentro dessa moega. E ali, pronto, ele entra dentro do reator, que é aquela coluna vermelha ali, né? E ali dentro a mágica acontece. Ou seja, ele entra por aqui, desce aqui, vai para dentro do reator. E exatamente. Aqui tudo acontece. O reator está dentro do container? Não, essa peça em pé, em cima daquele suporte amarelo ali. Aquele ali é o reator. Eu tinha a imagem na cabeça que o reator fosse horizontal. Não, é vertical. É melhor assim? A gravidade ajuda se ele for vertical. Tá. Acho que tem uma outra imagem aí que mostra pra gente um esquemático aí, né? Aqui. Então, à direita aí, nós temos a coluna que é o nosso reator. Está apoiado naquela peça amarela, aquele skid. E ali nós temos o container e a moega. Então, isso aí é o conjunto completo de gaseificação. O container é o que tem dentro do container? Motores? Os compressores, PLC, inversores de frequência. O controle está todo. O cérebro fica ali dentro. Tudo que precisa para aquilo ali funcionar. Está ali dentro. E essa coluna da esquerda é um forno. Como a gente está em fase de homologação, né, a gente vai, num primeiro momento, queimar o gás dentro desse forno e depois a gente vai medir a poluição desse gás. E possivelmente, né, essa empresa lá, eles já trabalham com pirólise. Eles têm um filtro manga, que o gás da pirólise vai para esse filtro manga. Então o nosso gás, antes, estamos analisando aqui, ele ainda não indo para os geradores para a produção de energia elétrica. É só a emissão dos gases. Os gases vão sair do reator, vão para o forno, vão queimar dentro do forno, vai ser medido essas emissões poluentes e vão ser tratados no filtro manga. E a emissão total poluente é muito menor, por exemplo, do que o motor a diesel? Muito menor. As normas de emissões são muito rígidas, né? Então, isso a gente queimando o gás. Agora, se esse gás for para os motores, aí o motor já tem regras bem definidas de emissões poluentes, que pelos estudos que a gente fez, a emissão vai ser muito menor do que as regras atuais. Até porque você tem catalisadores, você tem filtros do próprio motor ali para evitar essas emissões adicionais, né? Os motores estão muito desenvolvidos. Hoje, as emissões dos motores hoje são 100 vezes menor do que da década de 50. Qual mais ou menos é a sua estimativa de produção de energia em cima dessa peça? Vamos lá. Vou fazer uns cálculos, eu vou apresentar uns cálculos aqui que podem variar.
Primeiro porque o insumo pode variar, né? Eu posso ter um insumo com mais energia, menos energia. Mas um reator desse aí... Esse reator trata em torno de 50 toneladas por hora? Por dia. Por dia. Por dia, 50 toneladas. Se essa energia for para geradores, a quantidade de energia vai dar para alimentar aí entre 4.000 e 8.000 casas. Seria um gerador ali mais ou menos de uns 2,5, 3 megawatts? Na verdade, você pode botar vários geradores, né? A gente estava pensando em botar um gerador grande. Depois a gente viu que é mais negócio modular, você fracionar, botar vários menores, né? Nunca vai pifar todos de vez, né? Um entrou em manutenção, os outros continuam funcionando. Nós estamos falando ali mais ou menos, imaginando um tratamento ali de 50 toneladas de resíduo por dia. Nós estamos falando de uma produção de gás, em média, de quantos metros cúbicos? Olha, eu não tenho esse dado agora de cabeça. Né? Eu tenho que rever minhas anotações. Porque a gente fez tem um pessoal que faz essa pesquisa, eu falei, olha, eu quero saber quantas casas a gente consegue iluminar. 4.000 casas a 200 kWh, nós estamos falando de cerca de 8 milhões, né, de quilowatts-hora, que daria ali uma potência de, acho que não mais que 2,5 megawatt. Por aí. Deve ser isso aí. Você é especialista nessa parte de energia que eu sei. Principalmente fotovoltaica, né? Fazer uns cálculos de cabeça. Isso aí. Então a gente tá subindo degraus. Primeiro, vamos fazer a homologação desse reator que está na última fase já, né? Lá em São Paulo. Depois, botar esses gases para produzir energia elétrica. Você tem noção, Flávio, quantas toneladas de resíduo urbano uma cidade como Vitória, por exemplo, precisa tratar por dia? O cálculo que o pessoal faz é uma pessoa gera 1 quilo de resíduo por dia, né? 400 mil habitantes? 400 mil habitantes. 400 mil quilos. Só que a gente tem que ver o seguinte, esse lixo aí, esse resíduo... Você consegue reduzir talvez pela metade. Ele é bruto, né? Então tem muita coisa que você pode tirar ali para reciclar. Ou seja, em linhas gerais, com 4 reatores desses, a gente resolveu o problema de Vitória. É um pouquinho mais de 4, mas tem como. Aí é só questão de escala, né? Sim. Porque você viu, o espaço é pequeno, que ele ocupa, a emissão é tranquila, né? E por falar nisso, eu queria te provocar um pouquinho. Por que você não colocou primeiro aqui no Espírito Santo, foi instalar isso em São Paulo? Nós tentamos, mas como eu te falei, as normas ambientais são muito rígidas, né? Então, foi negado para a gente a instalação aqui no Espírito Santo. E essa empresa de São Paulo pescou isso aí nos meios aí da internet, né? E entrou em contato com a gente e falou, olha, eu tenho um contato bom aqui em São Paulo e eu sei como os caminhos para a gente homologar, né? Então, instalamos lá e estamos em processo de homologação. Bacana. Nos próximos 2 meses já deve sair a licença definitiva. E homologando lá fica mais fácil trazer para cá, né? Fica. Na verdade, o que aconteceu aqui no Espírito Santo? Basicamente, o pessoal falou, olha, é uma tecnologia muito nova, a gente desconhece, a gente não sabe nem como fazer essa homologação. Inclusive, lá em São Paulo, a faculdade do Rio de Janeiro está participando também. Tem vários estudiosos participando nisso aí, né? Aprendendo. Tem um professor aqui do IFES que está fazendo mestrado em cima desse gaseificador. O professor Vitor. Bacana. Né? Ele foi em São Paulo semana passada, está fazendo mestrado dele em cima disso aí. Então, tem muita gente interessada nesse... A gente vê que você está resolvendo, na verdade, um problema das nossas cidades, que é o que fazer com lixo. Na verdade, você tinha que ter apoio. As pessoas queriam... O governo, né? O poder público devia estar incentivando esse tipo de solução aqui em solo capixaba. Eu fico triste de ter ido para São Paulo, né? Eu estou indo para São Paulo agora, segunda-feira. Eu vou para lá, fico lá 1 mês, 2 meses. Depois eu volto, fico um tempo aqui com a família. Podia estar tudo aqui. Pois é. E Flávio, o que você vislumbra aí em termos de desafios para fazer a sua tecnologia emplacar, né? E solucionar esse problema do tratamento do resíduo urbano aqui no Brasil como um todo? Essas tecnologias
amigas do meio ambiente tem que ser também amiga dos empresários. Então, esse reator, a gente já fez vários cálculos, ele vai dar lucro para quem implementar. Então, tem uma empresa lá de São Paulo mesmo, eles querem botar 3 ou 4 gaseificadores no Porto de Santos, para tratar os insumos ali, né? Caminhão de grão que derrama grão no caminho lá, né? No porto, pega isso aí, manda para o reator, resto de óleo, resto pallet, vai tudo para o reator e vai virar energia elétrica. Então, eles fizeram os cálculos e viram que é vantajoso. Então, tem um mega investidor que está entrando nisso aí, e possivelmente daqui a pouco tempo nós vamos ter aí alguns reatores desses no Porto de Santos. Mas supondo aí um administrador público que esteja nos assistindo aqui, se interessasse pelo seu produto e pedisse, e precisasse contactar com você e discutir um pouco mais desse assunto com propriedade, como é que ele faria? Ó, só entrar em contato comigo, depois nós vamos deixar aí o contato para vocês botarem na tela. Inclusive, nós já estamos autorizados a começar a comercializar esse reator. Esse em São Paulo já está funcionando, a gente está em fase final de homologação, né? Então, nós já estamos autorizados, quem quiser adquirir um reator desse, a gente já está autorizado a comercializar. E vendo todo esse processo aí, eu me lembrei da sua outra invenção, que é um motor translúcido, ou seja, Isso. Você criou um mecanismo ali que você pode ajustar os parâmetros de entrada, né, para analisar o funcionamento do motor de diversas formas, e mais ou menos no mesmo processo você aplica ali também, né, você ajusta o processo, ou seja, com ele funcionando, você faz os ajustes necessários. Eu fiz 2 motores interessantes que me marcaram. Um foi o translúcidos. Ele é transparente, de vidro, você vê tudo e você programa como é que ele vai funcionar. E o outro foi um motor que eu desenvolvi para o laboratório da Unicamp. O professor Janito me encomendou. É um motor que ele funcionando, você varia a taxa de compressão e a cilindrada. São motores para pesquisa, né? Para desenvolvimento, análise de combustível. Eu imagino que isso numa universidade de engenharia mecânica ou num curso técnico de mecânica, isso tem uma aplicação enorme. Você já foi procurado por alguma universidade estrangeira para poder oferecer seu produto? Esse motor transparente, eu comecei a comercializar ele com uma antiga empresa que eu tinha, a Intecno, né? Eu vendi a empresa e fiquei com o motor transparente. Mas como apareceram outros projetos, ele está guardado lá. Então, quem tiver interesse no translúcido, me procura que a gente conversa. Mas eu tive 2 pessoas que me marcaram em relação ao translúcidos. Uma, ele é engenheiro que projeta motores na Volkswagen. Ele mora hoje na Alemanha, um amigo meu de infância. Ele veio aqui no Espírito Santo, os pais dele são daqui, né? E ele viu o motor. E eu perguntava para ele, o que é isso? O que é aquilo, né? Eu parava o vídeo, botava em câmera lenta, eu perguntava, o que é isso? O nome dele é Roger. Ele virou para mim e falou, Flávio, não sei. Porque a gente não enxergava isso. A gente nunca enxergou isso, né? Então, o que eu estou vendo aqui é a primeira vez. E o outro foi quando eu dei uma palestra na UFES, mostrei o motor transparente, terminei a palestra, estava levando o motor para o carro. E veio um professor correndo e falou, eu quero ver esse motor funcionando. Eu não consegui chegar a tempo da palestra. Eu liguei o motor no corredor da UFES, no chão. Ele deitou no chão para olhar o motor funcionando. Eu imagino que isso seja bastante interessante, né? Você imaginar a combustão, você conseguir enxergar a combustão em tempo real. Agora, uma coisa que me causa estranheza aí, e eu gostaria que você falasse, porque deve ter alguma história engraçada por trás aí, é como é que você conseguiu fazer a explosão dentro de um cilindro de vidro transparente, né? Sem que ele explodisse, sem que as pessoas do entorno ali fossem atingidas por caco de vidro. Né? Porque eu imagino ali, pensando na física associada, você vai ter ali um problema de choque térmico, né? Em função da transferência de calor, você vai ter o problema de pressão interna, né? Diferença de pressão, né? Vibração ali do motor, tudo, e o vidro é uma ruptura frágil, né? Como é que você lidou com esses desafios? Ainda tem um agravante. Quando o motor está funcionando, o pessoal mete a cara na frente do motor para ver. Não tem aquela distância de segurança, né? Eu demorei 8 anos para conseguir achar
o vidro certo, na espessura certa, na dimensão certa para ele funcionar. E foi quebrando o vidro um atrás do outro. Eu sempre lembrava Thomas Edison, né? Que a lâmpada não funcionava, mas resultado, consegui fazer o motor funcionar com vidro. E ali, se você olhar o motor, parece que é uma camisa só, visualmente, mas não é. Você tem um vidro, fora você tem uma camisa de policarbonato, e entre os dois tem água. Esse motor é refrigerado a água, né? Então, qualquer problema que dê, o policarbonato segura. E essa água ali, ela é uma água, um volume fixo, ou existe um fluxo de troca ali? O motor tem bomba d'água, radiador, filtro para a água ficar sempre limpa. A gente usava água destilada, né? E sem aditivo. Então ali você nem via água circulando. E a água foi uma coisa interessante. Eu podia escolher com que temperatura que eu ia ligar o motor. Que legal. Então ele tinha um sistema, eu quero ligar o motor a 80 graus. Eu ligava ele a 80 graus. Ou seja, você podia variar todos os parâmetros que você quisesse. E esse problema que você está me falando aí, do aquecimento do vidro, ele me fez lembrar o grande problema que está hoje a Starship. E o problema hoje, na verdade, são os escudos de calor da espaçonave, né? Quando ela vai para o espaço e volta. Esse realmente o problema de aquecimento, sobreaquecimento, né? É o problema mais grave. E você conseguiu resolver com engenhosidade, reduzindo a espessura do vidro. Levou 8 anos, né? Para que não tivesse muito gradiente ali de temperatura. Mas parece que a ideia foi da sua esposa, não é isso? A minha esposa, na verdade, foi um professor meu da faculdade que me desafiou, o professor Marcão. Né? Mas a minha esposa que me ajudou a resolver o problema. Eu vou dar o crédito para ela. Ela que falou. Conta essa história pra gente aí. Você tava lá, o vidro quebrando, e você quebrando a cabeça junto. E ela querendo resolver o problema junto com você. E ela querendo o marido de volta lá na mesa do almoço lá. Na verdade, na época, ela era minha namorada. Eu tive que casar com ela. Claro, não pode deixar perder. Não pode perder uma mulher dessa. Ela é minha companheira. Ajudante ali, minha companheira, ela. Mas eu tive vários problemas. O primeiro foi, eu tive que projetar um motor do zero. Fazer cabeçote, fazer biela, tudo. E aí eu ligava o motor, ele funcionava por segundos. 2 segundos, plá, quebrava. 5 segundos, plá, quebrava. Então eu ia contando o tempo de funcionamento em segundos. E sempre o vidro, hora ele explodia, hora ele quebrava, né? E aí ela virou e falou, Flávio, você tem calor dentro que tem que sair. Um vidro mais grosso, o gradiente térmico é maior. Né? Na verdade, você tem um gradiente térmico ali que um vidro menor você suporta mais. Reduzimos a espessura do vidro e funcionou. E a gente testou com maçarico. Lá no meu sítio, a gente pegou o maçarico e apontou para o vidro. Deixamos tantos segundos. O vidro grande, pá, quebrava. O vidro pequeno não quebrava. Eu tenho isso aí. Que esquentava mais rapidamente as duas faces, né? Exatamente. Eu tenho fotos disso aí. Muito legal. E outra coisa, você foi persistente durante esse tempo todo e sem contar com apoio, né? Não tinha o dinheiro entrando ali. Foi próprios. Tudo foi com recurso próprio. Nada. Ninguém financiou. 100% próprio. Parabéns. Aí você não para de inventar. E aí a sua invenção mais recente foi da marcha ré numa moto. Para moto. Como é que isso aconteceu? Que impressionante. Tem uma oficina de moto aqui no estado que o dono é amigo meu. Né? E ele tem problema de coração, né? Uma curiosidade, você sabe quanto é que pesa uma moto Harley Davidson? Eu imagino que uns 500, 600 quilos. Na faixa de 450. Uma Honda CG, moto de 200 a 400 cilindradas é 200 quilos. Então nós estamos falando de uma moto de 450 quilos, fora o garupa, né? E como é que o pessoal manobra uma moto dessa? Isso não foi essa ideia não surgiu de mim, né? Lá nos Estados Unidos já tem marcha ré para motos Harley Davidson. Esse camarada, ele encomendou uma marcha ré de Harley e não funcionava direito. Era uma droga. E aí falou, Flávio, você não faz uma marcha ré que funcione, não? Fizemos e funciona e hoje nós exportamos até para os Estados Unidos essa marcha ré. E essa marcha ré sua aí, alguém da Harley Davidson já te procurou para poder tentar comprar essa patente? Deve ter alguma história interessante por trás disso aí, né? Olha, tem uma pessoa nos Estados Unidos interessada em comprar o projeto, que ele já falou que ele tem ligação com a Harley, então ele quer comprar o projeto e depois negociar junto à Harley. Né? Tá em negociações isso aí. Tá caminhando. E tudo cabe aqui dentro dessa caixa? Aqui dentro é um kit de marcha ré. Você pode mostrar pra gente? Vamos lá.
Aqui nós temos a alavanca. Aqui nós temos 2 engrenagens, né? Que são instaladas no eixo da moto. Ali você tira aquela capa lateral do motor ali, onde fica o câmbio da moto, né? E acopla esse equipamento. A Harley tem uma tampa lateral onde vai o atuador da embreagem. Você tira só a tampa. Você não precisa tirar a caixa de marcha, você não precisa abrir a caixa de marcha. O tempo de instalação, se o mecânico for devagar, meio-dia. Botou de manhã na hora do almoço, já está com a marcha ré, né? E esse aqui é o kit de reversão, né? Então essa alavanca encaixa aqui em cima, isso aqui vai na moto e pronto, já está. Funciona mais ou menos o seguinte: você tem aqui a tampa, né? Isso. Você remove a tampa, coloca aqui o seu. Coloca as 2 engrenagens. Coloca as 2 engrenagens, coloca seu negócio aqui e fecha com a tampa de novo. Exatamente. Ou seja, não altera a estética da moto. Nada. Você vai estar lá com a sua linda moto Harley Davidson lá. Com marcha ré. Esteticamente. Né? E o pessoal tem elogiado muito, né? Eu tenho visto alguns proprietários aqui do Espírito Santo com seu kit. Olha, eu digo o seguinte: quem coloca marcha ré na moto, não tira mais. Não tira. É uma comodidade muito grande, né? Você é motociclista? Eu sou motociclista e... Tem uma Harley também? Tenho uma Harley também, né? E realmente a comodidade é muito grande, é uma marcha ré. Então você teve uma solução, um problema para você mesmo, né? A gente que é engenheiro, né, inventor, a gente tem que pensar nas soluções, tem que ter uma finalidade para aquilo, né? Senão vira só um enfeite. Pois é, e o que é legal é seu espírito inovador, né? Você sempre está buscando ali soluções inovadoras, tecnológicas. Qual vai ser o próximo agora? Você já tem alguma coisa em mente? Eu tenho um sonho para esse reator. Eu tenho um sonho, né? Imagina o seguinte: hoje está na moda os condomínios de casa, né? Com 100 casas, 200 casas. Imagina que esse reator pudesse ser reduzido, simplificado, para todo condomínio ter uma peça dessa. Lembra do Henry Ford, que popularizou os carros? Né? Eu queria uma coisa dessa para o nosso reator. Em outras palavras, você queria construir um gaseificador de porte residencial. Eu não digo residencial, mas vamos botar assim, num bairro. Vamos pegar Jardim da Penha. Tem ali um gaseificador ali. E o lixo, o pessoal já recicla, né? O pessoal tem isso que reciclar. Aí já é dentro um pouco daquela cidade de 15 minutos, né? Ou cidades inteligentes. Imagina, você não ia precisar nem levar o lixo para outro lugar. Imagina o problema ali dentro. O seu saco de lixo, você ir lá colocar dentro do reator e sair gás do outro lado. É isso aí que eu queria. Que eu quero. Vou correr atrás disso. E quais são os próximos passos? Saiu a homologação agora, em seguida... Vamos lá. Saiu a homologação, a gente tem que se capitalizar, né? Porque até agora já foram investidos aí na faixa de entre 5 e 8 milhões de reais para a gente chegar no estágio que a gente está agora. Então a gente quer se capitalizar. Paralelo a isso, começar a produção de energia elétrica, que a gente começa a fechar o ciclo, né? Produzindo energia elétrica, aí pronto, aí tudo deslancha, aí nós vamos para outra etapa, fazer gaseificadores mais eficientes, 100% automatizados, sem operador. O operador ali vai ser um cara para ficar fiscalizando, né? Se tiver que trocar um sensor ou outro, mas o sistema 100% automático. Eu imagino ali que, pensando no processo ali do gaseificador, tudo que é humano tem alguma falha, né? Tem. E você falou aqui das etapas ali prévias para tratamento do resíduo, né, antes de entrar no gaseificador, mas por mais eficiente que seja, sempre vai passar ali alguma coisa, algum vidro, algum metal, né? Vamos lá. Eu imagino que você já deva ter pensado numa solução para esse problema. Já, porque nós tivemos esse problema lá em São Paulo, né? O material que forneceram para a gente não passou nesses estágios de tratamento. Não foi tirado nem o ferro, nem o vidro, né? Ele foi triturado, saturou o reator. E aí a gente tinha que limpar o reator todo. E imagina, aí é demorado, né? O reator está a 800 mil graus. Você tem que esperar esfriar, desmontar
limpar, fechar, botar areia de novo e aquecer. Só para aquecer são 6 horas. Sabe o que eu fiz? Um sistema que com 15 minutos ele limpa. A gente deve implementar essa atualização nos próximos 30 dias. Então hoje, se entrar ferro, que não deve, vidro e saturar o reator, o sistema percebe isso e ele faz uma purga completa e volta 15 minutos. É o que? Um alçapão no fundo ali do reator? Ali? É basicamente isso. Mas imagine o seguinte, o reator está cheio de areia a 800 graus. Tem ali... desperdiçar areia, né? Na verdade, depois você recicla essa areia, né? Só ela volta para o sistema. Mas você tem aí entre 200 e 500 quilos de material lá dentro, a alta temperatura. Como é que você abre isso, fecha e volta a funcionar? Você não tem junta que vai aguentar isso aí, porque quando o alçapão abrir, vai descer aquela lava ali, destruindo tudo que está pela frente. Então, o problema foi resolvido, está em fase de patente e vai ser implementado nesse reator aí. Então, os problemas que a gente está enfrentando, nós estamos criando as soluções. E o legal de todo esse processo aí é que é imprescindível a presença humana, né? Dos catadores, ou seja, fazer, na verdade, a reciclagem que já deveria ter sido feita antes, inclusive. Você cria ali todo um ecossistema ali, né? De pessoas que já trabalham com reciclagem para viabilizar isso aí. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, você tem uma geração de novos empregos, você tem ali geração de receita, você tem ali reaproveitamento de material, né? Então, geração de energia elétrica. Então, vamos dizer assim, as vantagens são inúmeras. Só uma curiosidade, você sabia que a China, o país mais populoso do mundo, tinha um problema sério com lixo? Aí desenvolveram incineradores de alta eficiência e essa geração de calor gera energia elétrica, né? Esquenta a água, vapor, e é o processo normal de geração de energia elétrica. Resultado, acabou o lixo na China. Você não vê mais lixo na rua. Eu ouvi dizer que eles estão desenterrando os lixões para ter material para o incinerador. Então, a nossa tecnologia... Mas lá é incineração. É incineração. Não é gaseificação. Não é gaseificação. A poluição lá é violenta, né? Mas você vê, o lixo sumiu. O nosso gaseificador, eu quero que o lixo que vá para o aterro, já foi tirado tudo de bom dele, todo mundo já pegou ali o que é legal, né? Esse lixo que vai para debaixo da terra, manda para o nosso reator. É esse lixo. Eu acho que um ponto importante aí é se conseguir gerar energia suficiente para compensar financeiramente todo o processo. Então imagina, você está ali resolvendo o problema de lixo da cidade, você está dando emprego para as pessoas e depois você ainda consegue injetar energia na rede. Exatamente. E ter... matematicamente, a conta fecha. Está fechando a conta. Então, esse lixo vira energia elétrica. Primeiro, que o lixo, tem muita gente que paga para você dar um fim para ele. Então, é um combustível barato ou de graça. Ou você recebe, por exemplo, lixo hospitalar, você recebe para dar um fim a ele. Pode entrar no gaseificador. E Flávio, estou pensando aqui, você já fechou, você já tem intenção de fechar parcerias? Porque você pensa assim, o principal cliente, em tese, seria as prefeituras, né, das cidades. Sim. Mas e essas empresas que trabalham com coleta de lixo? Bom, elas também têm potencial grande de se tornarem empresas de reciclagem e de geração de energia, né? Sim. Pensando sem envolver a administração já pública. fomos procurados por vários prefeitos, né? Aí você esbarra no problema burocrático. Tem que ter dinheiro para isso, tem que ter projeto, tem que ter licitação, tem um monte de coisa que não é... Financiamento. Isso está correndo, tá? Já tem prefeitos correndo atrás disso aí, mas é mais demorado. A iniciativa privada, as coisas funcionam mais rápido. Então, hoje não tem jeito, você tem que ter toda a estrutura para recolher o lixo e vai para algum lugar. O interessante é o seguinte, esse lugar que recebe o lixo,
Se ele fizer a conta e ver que um gaseificador é mais viável, ele vai colocar. Mas isso é uma coisa nova. Nós começamos a comercializar esse reator, estamos autorizados a comercializar, tem 1 mês, 2 meses. Né? Alguém aqui, algum desses donos de aterro sanitário aqui no Espírito Santo já entrou em contato com você? Já tem um grande empresário aqui que nós estamos em negociação para ele adquirir esse reator. Inclusive, ele já conhece esse reator. Você lembra que quando a gente queria botar o reator aqui no Espírito Santo? Uhum. Esse grande empresário já está envolvido nisso. Né? Então, nós estamos aí em negociação. E ele veio atender um nicho diferente de mercado, por exemplo, como os que a gente já tem na marca ambiental, por exemplo. Porque lá você tem um processo diferente. No seu caso, você é muito mais local, você pode pulverizar a solução do lixo e a geração de energia. O gaseificador, ele é compacto, como eu falei. O problema é o tratamento. Agora, imagine o seguinte, se todo esse lixo vai para uma estação de tratamento e sai tratado, ele pode ir para os vários gaseificadores espalhados aí para... Flávio, pensando num processo aqui de um aterro sanitário, né? Você recebe o lixo, faz a separação ali daquilo que é reciclável, né? E o que não é reciclável vai para o aterro. Uhum. As empresas mais ambientalmente sustentáveis, esse aterro, elas acabam gerando biogás nesses aterros ali na fermentação. Mas, obviamente, esses aterros para geração de biogás, que é a decomposição ali do material orgânico, isso tem uma vida útil. Ao término dessa vida útil, ainda assim seria viável você pegar aquele material e gaseificá-lo? Vou fazer uma pergunta. Plástico vira metano? O que vai virar metano é matéria orgânica ali, que você jogou no aterro. Você enterrou, ele vai virar gás. E os plásticos, as garrafas PET, seja lá o que for, tudo de plástico. Hoje, para-choque de carro, tudo de plástico, né? Isso não vai virar decompõe, gás. né? Não decompõe, ele vai ficar ali 200 anos. Então, esse material para o nosso reator é maravilhoso. Você poderia dar uma sobrevida àquele aterro sanitário gaseificando após a geração da geração do biogás. Vamos lá. O aterro sanitário, você joga o material lá, enterra, ele vai decompor e vai gerar o gás. Tem um tempo. Sim. O nosso é instantâneo. Você jogou o material ali dentro, em segundos já virou gás e vira cinza. Né? E essa cinza, dependendo da composição do lixo, você pode usar para várias coisas. Até para adubo, fertilizante, né? Por aí vai. Eu costumo dizer o seguinte, porque às vezes você pode gaseificar um material tóxico, né? Então vai gerar uma cinza tóxica. Mas o volume desse material vai ser reduzido drasticamente, né? Vai sobrar aí, vou chutar, 5%. Então é mais fácil você cuidar de 5% de material tóxico do que 100%. Né? Então, o pessoal sempre me pergunta, a poluição gerada pelas cinzas depende do que está entrando no reator. É isso aí. E tomara que agora você consiga realmente ter um resultado financeiro aí de poder alavancar essa solução, implantar em várias cidades e fazer acontecer. Porque o problema do lixo parece que só aumenta a cada dia. A gente precisa de soluções engenhosas como essa. Eu quero agradecer ao Antônio Giuliani, que é ele que está financiando tudo. Esse projeto desse gasificador, eu entrei nele tem uns 2 anos. Né? E ele financiou todo o desenvolvimento, a pesquisa, esse reator. E é difícil você achar uma pessoa visionária assim. Quando eu conheci ele virou e falou, Flávio, eu quero deixar um legado para a humanidade. E eu vi que nesse gasificador eu vou conseguir. Né? Ou seja, você está, na verdade, resolvendo um problema que deveria ser uma preocupação pública, né? Quando você vai olhar em países como a China ou Singapura, que são exemplos, né, de coleta e tratamento de lixo, aqui no Brasil você fica achando soluções engenhosas, já que o poder público não resolve o problema. Por que na China acabaram com o lixo? Porque economicamente ficou viável transformar esse lixo em energia elétrica através dos incineradores. Eles viram isso. Então eu espero que aqui no Brasil,
quando eles enxergarem que esse equipamento vai transformar o lixo em energia, vai ser viável economicamente. Não, eu fico aqui imaginando, né, que na medida em que a administração pública ela adote essa solução aí para tratamento dos lixos, dos resíduos urbanos, a geração de energia pode ser revertida para a própria administração pública, né? Uhum. Em termos de iluminação pública, em termos de energia para os prédios públicos, né? Então, você acaba tendo uma economia de escala que muitos prefeitos não fazem nem ideia do cálculo disso aí, do custo que isso tem. Eu te falei que essa não é uma tecnologia nova, uma tecnologia antiga. Se o pessoal digitar aí nas IAs da vida, né, no Gemini, ChatGPT, e falar assim, olha, quanto que vai gerar de gás 50 toneladas por dia num gaseificador de leito fluidizado circulante? Lá dá o número. Quanto que eu consigo de energia elétrica disso aí? Lá dá o número também. Continha fácil do pessoal fazer ali. E hoje com a geração distribuída, né, você consegue criar essas centrais geradoras de energia elétrica, injetar na rede. Isso aí. E você consegue transformar aquilo ali até num consórcio de energia. Uma outra vantagem da geração distribuída. Os painéis solares eles geram de dia, de noite não gera, né? Então isso aí dá uma flutuação na energia, no fornecimento de energia para a rede. O nosso não, é contínuo. Então o reator ele foi projetado para funcionar continuamente. Nos nossos projetos, a gente só quer desligar ele para manutenção uma vez por ano. Trabalha 11 meses, um mês para, revisa tudo, revisa refratário, motores e tal, e volta a funcionar. Flávio, você falou que todos esses projetos que você desenvolveu aí, muito foi financiado por esforço próprio seu, pelo seu interesse, sua própria curiosidade. Você então nunca acessou nenhuma linha de financiamento que existe por aí, de FINEP, FAPES, coisas afim? Teve um projeto que eu fiz com financiamento em parceria com o IFES. A gente desenvolveu um robô para fazer ensaios não destrutivos, né? Aí teve financiamento do governo, da FAPES. A FAPES que financiou. E a gente fez um robô em parceria com o IFES. Professor Christian Mariani. Conta mais pra gente aí da história desse robô. Como assim? O que é esse robô e faz o quê? Imagina o seguinte, tem locais que o ser humano não pode ir lá. É muito perigoso, é muito insalubre. Né? Então esse robô, são 2 braços robóticos, né? Que ele está em cima de um carrinho com esteira e ele vai lá e ele faz os ensaios não destrutivos. Isso é para a indústria, né? Poxa, tal peça lá está com risco de romper, sim ou não? Né? O robô vai lá e faz esse ensaio. Então na verdade, você é um inventor que vai linkando uma das suas invenções na outra, né? O robô, o BESS reverse, aí o seu motor translúcido e agora... O gaseificador. Você lembra que eu falei que a minha entrada no IFES, antiga escola técnica, né? Mudou minha vida? Poxa, Tadeu Piscinati, Jadir Pella, Suí, Heraldo, esses professores, vários deles eu tenho contato até hoje, né? O professor Rubens Marques foi meu professor na mecânica, foi meu professor na eletrotécnica e depois na engenharia, né? Então, quando aparece alguma coisa interessante, eles me ligam, Flávio, dá para fazer isso? Não dá, né? Inclusive, quando eu estava na incubadora do IFES, o próprio pessoal do IFES, quando alguém aparecia com uma ideia interessante, mandavam lá na minha sala para a gente ver se aquilo ali era viável ou não. Bacana. Agora, digamos o seguinte, eu acertei em várias coisas, mas também eu errei muito, tá? Então, só acerta quem erra também, tá? Então, Flávio, aproveitando essa deixa sua aí, né? Nós já estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo aqui. Eu gostaria que você dissesse aqui para o pessoal que está nos assistindo, deixasse aí uma mensagem. As pessoas que gostariam, né, o jovem que gostaria de fazer como você, ser um inventor, um professor pardal aí, o que você acha que essas pessoas deveriam buscar, como elas podem se preparar, qual que deve ser
vamos dizer assim, um pensamento delas para poder fazer coisas similares às que você faz? Primeira coisa que sempre tem que fazer é estudar bastante, tá? Eu costumo dizer que a teoria na prática é outra, mas você tem que ter a teoria ali. Quando você vai fazer ali na prática, dá um monte de coisa diferente, estudar muito, né? Desde os meus tempos de colégio eu era rato de laboratório, né? E eu costumo muito aproveitar a experiência dos outros. Vamos ver o que os outros estão fazendo, o que os outros pensam, né? Então, vários professores, eu procurava eles me davam conselhos, e eu ia filtrando tudo. Então, tem que ter um bom relacionamento com as instituições de ensino. É o que a gente tem mais perto aqui para ensinar a gente. São as instituições. Quando eu estava na faculdade, tinha uns projetos interdisciplinares. Lá tinha foguete movido a água. Lá eu fiz até um braço robótico para o UCL, tá? Eu paguei boa parte do meu curso de engenharia fazendo um braço robótico para eles, né? Então, os professores têm que ser mais valorizados. E nós vamos acompanhar você ao longo do tempo aí, porque sua mente não para, né? Você está sempre e queremos acompanhar o sucesso aí do gaseificador. Muito obrigado aí Obrigado pela oportunidade. Realmente foi um papo muito agradável. Flávio, a gente agradece aqui sua presença, né? Acho que hoje nós aprendemos muito, nós descobrimos aí como transformar lixo em energia elétrica, como resolver o problema de tratamento de resíduo urbano na cidade. Ainda conhecemos aí uma tecnologia inovadora aí para dar marcha ré em moto. As pessoas não imaginam que moto dá marcha ré. Temos também talvez o único, né? Um dos poucos motores translúcidos do planeta, né? Isso aí é algo que eu acho extremamente importante, né? Acho que a academia ela precisa investir nesse tipo de equipamento para ensinar os alunos os princípios físicos por trás dos fenômenos que a gente só imagina. Né? E foi uma solução que você mesmo buscou, né? Que foi encontrando problema, foi resolvendo ao longo do tempo. Só uma curiosidade. Você sabia que esse reator, que está em São Paulo, foi 100% fabricado aqui no Espírito Santo? Foi fabricado aqui no Espírito Santo. É mesmo? E foi para São Paulo. Poderia estar sendo usado aqui, né? Então, o Parque Fabril aqui no Espírito Santo, ele é muito rico. Tem pessoas altamente capacitadas, empresas altamente capacitadas, né? Essa marcha ré também, isso aqui tudo, ó. 100% feito aqui no Espírito Santo. Tempos modernos, a gente dá marcha ré em moto e dá marcha ré em foguete também, né? A gente tem observado isso, sabe, Flávio? Nesses últimos, a partir do momento que a gente veio com essa iniciativa do podcast Energize-se, a gente tem conhecido e conversado com pessoas bastante interessantes aqui, como você. A gente teve aqui, numa entrevista anterior, o professor também Alberto, da UFES, que é o Tony Stark. Se você é o professor Pardal, ele é o Tony Stark, né? Então, tem sido bastante gratificante essa experiência aqui, né, de conhecer pessoas com esse viés. É até surpreendente, porque a gente não imagina que um estado tão pequeno como o Espírito Santo, com em torno de 4 milhões de habitantes, a gente tenha pessoas tão capazes, né, e tão inovadoras, capazes de mudar todo o ecossistema em torno de si, né? Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Queremos continuar acompanhando aí a sua trajetória. Quando você tiver um novo projeto, uma nova ideia, por favor, venha compartilhar conosco aqui. Lembrando o seguinte, um dos focos do público-alvo do nosso programa aqui são exatamente os investidores, né? Ou seja, as pessoas conhecerem o que dá para fazer, ver que é financeiramente viável. Hoje já é possível implementar. E outra coisa, tem um mercado que dá para crescer muito, porque é um problema cada vez maior aí para todos nós, esse problema do lixo. E essa sua solução aí realmente é um sistema barato, viável e que você pode espalhar e ainda trazer mão de obra, né? Você vai trazer o pessoal para trabalhar. Daqui a pouco vamos parar de falar lixo, vamos falar combustível. Ó, tá sobrando combustível ali, ó. É isso aí. Né? É isso aí, Flávio. Muito obrigado aí.
E estamos aqui à disposição para quando quiser retornar. Fique à vontade. Joia. Um grande abraço. Obrigado. Maravilha. E parabéns aí, viu? Cara, gente, se vocês gostaram do Energize-se, não deixe de clicar no joinha aí, não deixe de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Nos ajude a divulgar essa iniciativa para que ela seja perpétua aí, que a gente consiga dar essa visibilidade às mentes brilhantes que existem aqui no estado do Espírito Santo. Muito obrigado e até a próxima.